Amém, irmãos? Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que te jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aleluia! Irmãos, antes de começar a falar sobre Josué, eu queria compartilhar sobre a ação que Deus respondeu mais rápido na minha vida. Porque às vezes eu tenho a impressão de que às vezes Deus fica só esperando a gente pedir, né? Então, há um mês e meio atrás, eu estava orando aqui atrás, no salão, na intercessão, e eu falei assim: Deus, eu quero que tu me use. Eu quero que tu faças o que eu quero na minha vida, mas eu sei que para isso eu tenho que me esforçar. Eu tenho que buscar mais, tenho que orar mais, ler mais a Bíblia, fazer tudo ainda mais, né? Para Deus nos usar, para a gente pedir a Deus para Ele nos usar, a gente tem que se preparar, porque, né? Deus prepara, né? Deus capacita, mas a gente também tem que procurar, né? Melhorar. Então eu pedi isso a Deus. Eu falei assim: Deus, porque há muito tempo eu fui igual aquele leitinho ralo. Então eu não quero mais ser assim, né? Eu quero ser algo forte, eu quero ajudar, porque eu quero ajudar as pessoas, eu quero fazer a tua obra, porque o diabo ele pega pesado comigo, ele pega pesado com o teu povo, né? E ele vai pegando cada vez mais pesado, né? E a gente precisa estar preparado. Então eu também quero pegar mais pesado com ele. Eu não quero ficar só sentindo o que ele faz contra mim. Eu também quero ir contra ele. Então, pedi a Deus. Quando eu estava abrindo a porta, o pastor Nilson estava do outro lado da porta, e ele falou assim: irmã, o Espírito Santo de Deus está me tocando para você pregar. Aí eu falei assim: meu Deus, muito rápido. Aí ele falou assim: mas você está falando que ainda não é agora, né? Aí ele falou: vou te colocar mês que vem. Eu falei assim: tá bom, porque ainda assim, né, a gente tem que se preparar um pouquinho. Aí eu falei assim: ai meu Deus, foi tão rápido. Então eu fiquei assim: Deus, acho que tu queria mesmo que eu fizesse essa oração, que eu me colocasse à disposição, né? E eu agradeci a Deus por isso. Eu compartilhar isso com os irmãos, porque às vezes, né, só o que falta é uma oração mais forte, maior nossa, né? E aqui eu tinha começado a já ler o livro de Josué, então eu falei assim: vou falar sobre Josué, né, sobre as coisas que me impressionaram mais, né, na história dele. Aqui eu pude perceber dentro desses versículos, né, de 5 a 9, onde eu pude perceber mais todas essas palavras que Deus disse a Josué, que Josué era guardado por Deus, né? Ele era impulsionado pelo Senhor. O Senhor estava sempre dizendo para ele ir, para ele fazer, que ele estava com ele. E Deus estava sempre impulsionando Josué. Josué era seguidor das leis, Josué era esforçado e ele era obediente, né? E em Josué 6, nós podemos perceber que a obediência de Josué, ele seguia todas as ordens que Deus dava para ele. Deus deu Jericó a ele para ele conquistar, mas ele ouviu cada palavra, né,
que Deus enviou através de um anjo, tudo que era para ele fazer, e Josué fez ali, obediente, ele não desviou, ele não colocou a vontade dele, ele seguiu sempre a vontade de Deus, né? E Deus faz tudo por nós, né? Eu não tenho dúvida disso, né? Hoje eu não tenho dúvida disso, né? Porque muitas coisas eu passei e que o diabo pôs essa dúvida no meu coração. Algum dia eu vou compartilhar isso com os irmãos. E hoje eu tenho certeza que Deus faz tudo por nós. Não porque eu ouvi falar, mas porque eu vivi. Aleluia. E ele, na história de Josué, em uma dessas batalhas, ele parou o sol e a lua para Josué e o povo de Israel vencer essa batalha. Então, olha, irmãos, ele parou o sol quase que 24 horas para o povo vencer, para Josué vencer, né? Ele parou a lua e o povo venceu essa batalha, né? E eu seguindo, né, a leitura, e diz que eram muitos os inimigos de Israel, né, de Josué, né, contra esse povo. Eram como as areias do mar. Está lá em Josué 11, está dizendo isso. E no mesmo capítulo diz que não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel. Então eu fico pensando, né, como acho que Josué, um servo de Deus, não teve paz com o povo, né, que ele estava liderando. Como a gente então pode esperar esperar que não tenhamos lutas, né? Que não tenhamos batalhas, porque é muito comum, às vezes muitos irmãos falam, estou desanimado, é muita luta, é muita provação, e a pessoa vai desistindo, como se isso não fosse acontecer com o cristão, né? Então, a gente fica assim, fica abatido, né? E a gente esquece que a luta vem, ela vai vir, ela não tem dúvida disso, né? Mas que Deus está conosco. Aleluia. Na vida de Josué e de muitos outros que a gente vê na Bíblia, né, eles passaram por muitas tribulações, né? Que talvez a gente observa e Deus já é aquilo que a gente pode suportar. Então eu fico assim, Deus, como essa pessoa aguentou isso? Só tu mesmo para estar do lado. E com a gente é assim também, o mesmo Deus que fez aqui nessa época que a Bíblia foi escrita, que fez tantas coisas impossíveis, ele continua fazendo. Porque às vezes a gente lê na Bíblia e a gente esquece que Deus pode fazer a mesma coisa. E ele está, né, conosco. A história de Josué, ela nos traz assim, muitas vitórias, né? Ele lutou muito e foram 31 reis derrotados. Só que foram 31 reis derrotados, né? Olha o tamanho do inimigo, né? E a quantidade. Mas, como foram 31 reis derrotados, e ele foi vitorioso e o povo, também foram 31 batalhas. Né? A gente não pode esquecer que Deus deu condição, mas ele teve que lutar. Ele teve que passar pela batalha. Ele não teve outra opção. Para vencer, ele teve que passar. Então, ao mesmo tempo que foram muitas vitórias, foram muitas batalhas também. Né? Nós vamos passar por muitas batalhas, né? Tem muitos intensos inimigos, mas nós já somos vitoriosos. Porque só da gente ter Deus do nosso lado, a gente já está vitorioso. Porque a gente tem o maior reino, o principal, e a gente não precisa ter dúvidas que a gente vai vencer. É duro, é difícil, né? Às vezes é impossível, mas a gente lembra, Deus está do meu lado. Então eu não tenho dúvida de que eu vou vencer e passar por essa batalha. Glória a Deus! Dessa história de Josué, né? Porque a gente lembra que ele venceu muito, que Deus deu os reis, deu tudo, deu esse povo a ele, né? Ele fez com que ele vencesse. E ainda ficou terra para Josué conquistar. Mas ele, com tantas vitórias, ele teve que lutar. Então foi o que me chamou muita atenção na história de Josué, foi isso. Que a gente tem que passar pela batalha, pela luta, para vencer. Não, às vezes a gente fica sem opção. Deus pode livrar, pode. Mas
a gente não, muitas das vezes a gente não tem opção, a gente vai ter que passar. E o bom é a gente confiar que Deus está do nosso lado. Eu agradeço a oportunidade.